Fala comigo, nação! Tranquilidade? Monge Rubro-Negro aqui. E aí, já se inscreveu, mano? Já ativou o sininho? Então chama no like aí, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Rubro-Negro Pensante. Nação Rubro-Negra, lembrando que até o futebol voltar ao normal, o Flamengo voltar ao normal, nós faremos vídeos 2 vezes por semana, às vezes quinta e domingo, às vezes sextas e domingo. E também não vamos parar de maneira nenhuma com o canal do Monge Rubro-Negro, de maneira nenhuma, é só nesse período que tem muita mesmice aí, mas quando o futebol voltar ao normal, faremos vídeos diariamente com muito gosto, o canal não vai parar. Eu agradeço demais pelas inscrições e não tem problema nenhum quem saiu também, porque eu não tenho feito vídeo, não tem problema, o que importa é a galera que fecha aí, pode crer? Nação Rubro-Negro, gostaria de trazer a matéria aqui do Cosme Rimoli, do portal R7. Meu irmão, ele detonou o presidente Rodolfo Landim, e é o que eu falo, presidente Rodolfo Landim, faça uma coletiva de imprensa e esclareça, claro, virtualmente, esclareça toda essa situação, algumas questões que nós já tínhamos aqui, já trouxe até aqui para o canal, muitas pessoas questionam também essas questões polêmicas aqui, cara, e as acusações do Cosme Rimoli, declarações dele aqui são bem polêmicas aqui. Eu gostaria de trazer para você, meu amigo, que acompanha, você, meu amigo, minha amiga, que acompanha o canal do Rubro Negro Pensante aqui, gostaria que vocês analisassem essas questões aqui. Primeiro, ele já começa com sensacionalismo. Jiu-jitsu e 26 anos na Petrobras forjaram a crueldade de Landim. Meu irmão, jiu-jitsu é um esporte maravilhoso, que só traz equilíbrio, só um palhaço mesmo que vai levar para o lado ruim. Não forja não forja caráter cruel de ninguém, nem trabalhar na Petrobras. Muita gente gostaria de trabalhar na Petrobras, vocês sabem muito bem disso. Ele começou mal. Não se importa com a opinião pública, isso está certo, não se importar com a opinião pública. Porém, ele é presidente de uma instituição como o Flamengo, precisa dar satisfações, principalmente em situações polêmicas, como do caso da tragédia do Ninho, das indenizações. Não precisa trazer esclarecimento jurídico, mas apenas trazer a posição do clube sobre as acusações que ele sofre. Eu, como torcedor comum, gostaria muito de alguns esclarecimentos. O Flamengo treinando pressiona todo o futebol do país a voltar. Aí o Cosme Rimoli falando, isso daqui são trechos que eu trouxe aqui, eu anoto, vocês sabem muito bem, mas eu não trouxe todo, eu trouxe alguns trechos importantes aqui, gostaria que vocês analisassem se nós precisamos ou não de algum esclarecimento. Eu acredito que sim. Até mesmo seus companheiros de diretoria se espantam com o jeito de ser do presidente Rodolfo Landim, mano. Aí o cara já trabalhou em grandes corporações, já teve petrolífera e tudo, vendeu a petrolífera. É um cara forjado realmente para ser forte. Quem acompanha o presidente Rodolfo Landim tem que ter essa mentalidade também, ter estômago para acompanhar. Eu não curto insensibilidade, eu não curto indiferença, pode crer. E já percebi isso nele e já trouxe isso há um bom tempo aqui. Agora, sobre gestão, sobre administração, não tem como falar, e o Flamengo está colhendo bons frutos por causa disso. Começou com o Eduardo Bandeira de Mello, mas o Rodolfo Landim está mandando muito bem. Suas decisões são frias, rápidas e práticas. Isso é bom até certo ponto. Vai analisando aí. E muitas vezes cruéis. E ele tem como escudo e incentivador o Luiz Eduardo Batista, o BAP, né, cara, que teve problema com o Pelaipe lá, que saiu fora. O BAP sempre envolvido em polêmicas aí, segundo informações que você mesmo tem, né? E ele luta, cara, e o Cosme Rimoli aqui diz que no meio disso tudo a intenção do presidente Rodolfo Landim, ainda bem que para nós rubro-negros, né, ainda bem que para o Flamengo, é colocar para nunca mais sair o Flamengo em outro patamar. Cara, mas aí tomara que não seja de uma maneira tirana e que o Flamengo não seja visto de maneira injusta, mais do que já está sendo, como um vilão, como se fosse um clube presidido por um tirano que não se preocupa com vidas, extremamente insensível. Eu gostaria muito que houvesse um equilíbrio, entendeu? E olha só, em outro patamar financeiro, estrutural e competitivo. Isso é maravilhoso, eu gosto muito. Problema dos antes, e até se o Cosme Rimoli não gosta disso, azar o dele. O clube mais rico e mais forte da América Latina. Caminhamos para isso com certeza, nação rubro-negra, e isso é bom. Vai analisando aí, já vai comentando, galera. Encontrou aí, eu não concordo muito, encontrou o ambiente do futebol amador
acomodado e complacente, meu irmão. E o Eduardo Bandeira de Mello começou muito bem lá, tudo bem que Rodrigo Caetano era um atraso e tudo, mas não podemos de maneira nenhuma desvalorizar o bom começo, o bom trabalho do Eduardo Bandeira de Mello, de maneira nenhuma. Ó, quem convive com ele, com o presidente Rodolfo Landim, o qualifica como extremamente autoritário. Normal, tem muitos chefes, muitos patrões assim. Cabe você, funcionário, querer lidar, saber lidar ou não com isso. Engenheiro, 63 anos, 26 anos na Petrobras. Está aí o lado forjado dele aí, né? Agora, impressionante o detalhezinho do jiu-jitsu que o cara quis trazer só para desqualificar quem faz jiu-jitsu, sei lá, o que desqualificar a imagem dele trazendo essa parte do jiu-jitsu aí desnecessária. Formação rígida, autoritária e capitalista selvagem. Olha só, cara, um pouco de sensacionalismo aí, meu irmão. Presidente Rodolfo Landim, nós precisamos te ouvir, rapaz. Dá uma detonada nesse cara aí, meu irmão, se ele não tem razão. E sobre a tragédia do Ninho do Urubu, ele falou que o dormitório parecia uma ratoeira, meu irmão. O dormitório parecia uma ratoeira. Eu não tenho essas informações. Diz que só tinha uma porta de saída, que os garotos morreram carbonizados e tudo, sufocados com a fumaça e tal. Sabemos disso e já trago a minha opinião aqui. Para mim, o Rodolfo Landim, até um ano depois também, após a tragédia, naquela questão da missa lá e tudo, no Ninho do Urubu, para mim ele foi super insensível quando disse... Trago aqui novamente, eu não gostei daquela frase. Não sei o que ela foi fazer lá antes das 4 da tarde. Cara, a mulher saiu de outro estado, foi prestar uma homenagem lá pro sobrinho lá e tudo, ele aborda de uma maneira dessa. Já um pouquinho antes eu já notava essa maneira de ser do presidente Rodolfo Landim. Depois de uma declaração dessa, só reforçou mais ainda, ó, calculista com as famílias desesperadas, pessoas que poderiam mudar sua realidade financeira. Essa é a opinião dele, que com a tragédia, com a indenização da tragédia do Ninho do Urubu, as famílias poderiam mudar sua situação financeira e tudo. Mas lembrando que nem todos os jogadores seriam baita profissionais, baita jogadores, não é certeza que eles teriam suas vidas mudadas, mas é a opinião dele, e para mim falta um pouco de sensibilidade sim, e passar um pouquinho do ponto com sensibilidade não tem problema nenhum. É ou não é? Não aceitou, olha só, esse ponto é complicado, não aceitou pagar as indenizações que ficariam entre 24 e 30 milhões, mesmo com o clube faturando 900 milhões. Aí ele já logo deu uma arrebentada aí. Essa questão que eu gostaria principalmente que o senhor esclarecesse, presidente Rodolfo Landim, irmão rubro-negro, comentem aí também se vocês gostariam também ou não desse esclarecimento. 24 ou 30 milhões é o que ficariam as indenizações, o senhor recusou, sendo que nós faturamos algo em torno de 900 milhões de reais. Eu gostaria desse esclarecimento, não vou acusar de maneira nenhuma, não seria leviano, mas é complicado, hein, presidente? Ele considera que não há jurisprudência de indenizações de mortos em incêndios no Brasil. E a tragédia da Boate Kiss serve como triste referência, infelizmente. Aí é um ponto, né, muito triste, eu espero que isso não esteja acontecendo. Agiu de forma autoritária em relação à premiação da final do Mundial. Isso é complicado, olha só. Jogadores decidiram abrir mão de 30% da premiação que teriam direito pelo Brasileiro Libertadores, ou seja, para sobrar para os funcionários, para os outros funcionários. Abriram mão para quando foram para a final, para que quando eles fossem para a final do Mundial, assim como foram, pudesse a premiação dos funcionários pudesse ser maior. Olha só, Landim, Babi e Reinaldo Belotti ficaram revoltados, acreditaram que seria dinheiro demais para os funcionários. Não sabemos se é verdade, se essa era realmente a opinião desses três aí, cara. E isso, se foi isso, é uma pena, meu irmão. Aí tá aqui a minha crítica, insensibilidade. Olho grande, para não falar mais coisa, egoísmo. Entre outras coisas, mal chegou a 1/3 a premiação dos funcionários porque eles interviram. Situação absurda e esportivamente, opinião aqui do Cosme Rimoli. A postura desagradou os atletas, olha só, antes da final do Mundial. Desagradou os atletas que não comentam publicamente. Cara, o cara é extremamente autoritário e os atletas visam muito bem os resultados também, ó. Aí veio a demissão em massa dos funcionários.
fez com que o Márcio Tanuri fizesse o protocolo de segurança que garantisse a volta do time aos treinos. Nesse período de pandemia, a demissão dos 62 funcionários aí, que até nós questionamos, poderia conversar antes com os jogadores e tal, mas não poderia por lei. Mano, tudo se conversa, vocês sabem muito bem disso. Aí, ó, teve a morte do Jorginho, 40 anos de Flamengo e ainda assim forçando o retorno dos treinamentos, o retorno do futebol, visando lucro. Claro, o Flamengo é uma empresa, não estou criticando, estou falando estou dando o que o Cosme Rimoli tenta passar aqui. Aí teve os testes dos funcionários, 38 funcionários atestaram positivo e 3 atletas entre esses funcionários aí. O elenco apavorado, Landim não se importou. Lembrando, o Gabigol até deu a opinião de que os jogadores não gostariam de voltar. Mano, eu tenho muita preocupação a respeito de relacionamento do Flamengo aí, dos jogadores com a diretoria, a partir desse tipo de postura do presidente Rodolfo Landim aí. Os jogadores são inteligentes, alguns aí com uma bagagem de Europa, eles não vão aturar certas coisas. Eu espero que não passe do ponto mais do que já está passando a postura do presidente Rodolfo Landim. E ele segue brigando pela volta do futebol, mesmo com os jogadores apavorados. O Flamengo, olha só, olha algumas declarações. Acompanha aí, nação, acompanha aí, olha só. Uma das últimas declarações que eu deixei aqui, só para fechar, eu quero que vocês comentem aí, deixem a opinião de vocês sobre essa reportagem, o que vocês acham. Tem sensacionalismo? Tem, mas muitas das coisas que ele trouxe aqui sobre a postura do Rodolfo Landim é verdade e eu concordo que ele é insensível e age com indiferença na maioria das vezes em situações importantíssimas aí e que acaba manchando a imagem do clube mais do que já está manchada. Ó, o Flamengo, aspas para o Cosme Rimoli, o Flamengo aspas na matéria que ele trouxe aqui, pode crer, porque está até em negrito, não sei se é exatamente dele ou de outras pessoas que ele trouxe aqui, mas acredito que seja dele. Ó, o Flamengo já enterrou um massagista, tem jogadores e profissionais contaminados. Olha só, cara, já enterrou um massagista, como se o massagista, a morte do Jorginho tivesse problema, como se o Flamengo tivesse culpa na morte do Jorginho. Galera, vamos separar as coisas, sem sensacionalismo, hein? Sem sensacionalismo. Eu acho que com a morte do Jorginho, poderia o Flamengo ser mais sensível, não forçar tanto o retorno do futebol. Esta é a minha opinião. Poderia segurar um pouco mais. Até porque eu acho que tecnicamente não vai fazer diferença lá na frente. Tanta diferença assim. Tomara que não tenham que treinar no cemitério São João Batista, Caju ou Jardim da Saudade. São cemitérios no Rio de Janeiro. O cara brincou aí. Não acho legal. Ironia ácida, coisa ridícula e imunda essa brincadeira que ele fez aí, se forem exatamente aspas do Cosme Rimoli. Uma pena. Lembrando, o próprio Mauro César Pereira disse, o Flamengo tá forçando isso daí também, que é para a própria rede podre ver que o Flamengo quer voltar e a galera quer ver o Flamengo jogando, né? Uma nação enorme, independente, quer, até os adversários querem ver o Flamengo voltar e a maioria dos torcedores aí querem os seus times voltando com futebol, com tudo. Então o Flamengo forçando isso daí, força a rede podre, arrecadação, segundo informação do Mauro César Pereira, o Flamengo não vai ter bilheteria, principalmente agora no início, então força, meu irmão. E pode ser, um acordo milionário para o retorno do futebol aí. Não é o que eu quero para agora, mas assim que puder, tiver aval realmente dos órgãos responsáveis, aí sim, voltar numa boa e que o Flamengo consiga fechar realmente um bom acordo com a Rede Globo aí. E ele trata a situação como uma guerra particular, o presidente Rodolfo Landim, essa situação toda aí para o retorno do futebol e forçando a barra ainda, mais que alguns clubes aí não querem. Aí vem o Carlos Augusto Montenegro do Chora Fogo aí, querendo fazer graça aí, que eu acho que ele tem mais disposição ainda de bater de frente. Nação Rubro-Negra, deixa a sua opinião aí. Para mim, o presidente Rodolfo Landim é insensível sim e age com indiferença na maioria das vezes, nessas situações importantíssimas do Flamengo aí. Mas acho que o Cosme Rimoli agiu com um pouco de como é que eu posso dizer, de sensacionalismo, pegou um pouco pesado quando falou do jiu-jitsu aí e de algumas situações aí. Agora, sobre a premiação da final do Mundial, eu gostaria de esclarecimento sim
sobre a tragédia do Ninho, esse valor aí de 24 e 30 milhões que o senhor se recusou. Nação Rubro-Negra, deixe nos comentários aí se vocês acham que valeria a pena o presidente Rodolfo Landim, depois de tantas acusações, se valeria a pena que ele viesse trazer esclarecimentos aí para nós, rubro-negros, que somos a razão de ser do Flamengo. Pode crer? Deixe nos comentários aí, Nação Rubro-Negra, até o próximo vídeo. Nós vamos continuar com o canal do Rubro Negro Pensante aqui. Pode crer? Positividade, vocês são, nós somos, o Mengão é muita libra, pode crer, tamo juntão, saudações rubro-negras.